Vambora. Você está vivendo a era de ouro dos games e não sabe. Rapaz, Ô, louco. forte. Jogo salvo. Vamos ver aqui Explica aí. o vídeo dele. Tô curioso. Ele tem minha atenção, velho. Tem uma frase em The Office que nunca saiu da minha cabeça. Eu queria que houvesse uma maneira de saber que você está vivendo os bons e velhos tempos enquanto ainda está neles. Essa frase me persegue e persegue todas as pessoas que prestaram atenção nela, porque ela resume algo que a gente faz o tempo inteiro. Só percebe o valor das coisas quando elas já passaram. Você olha para trás e romantiza isso. Já gostei. Porque concordo. E é o que falo aqui. Agora, ele tem minha atenção, Juregão. Vídeo promissor, né? A minha também, tô de olho. Lembra das tardes jogando com os amigos, das madrugadas tentando zerar aquele jogo impossível, da emoção de alugar um cartucho na locadora, sem saber se era bom ou ruim. E aí, a gente suspira e pensa, aquilo sim era bom. Aquela sim era a era de ouro. Mas e se eu te dissesse que você está vivendo os bons e velhos tempos agora? Que daqui a 10 a 20 anos, você vai olhar para trás e falar, cara, aquela época foi incrível. Mas você não percebe porque está ocupado demais olhando para o passado. Eu tenho uma caneca do Legend of Mana aqui do meu lado. Um jogo que eu joguei no PlayStation 1 com os meus irmãos, sentados no chão da sala, dividindo o controle. Aquele jogo me marcou tanto que foi um dos motivos que me fez querer abrir esse canal. Eu amo aquele jogo, amo aquela memória. Mas será que o jogo era tão bom assim? Ou será que o que eu amo na verdade é o momento, a sensação, a inocência de jogar sem me preocupar com nada? Será que se eu jogasse Legend of Mana hoje, pela primeira vez, eu sentiria a mesma coisa? Ou será que o que faz aquele jogo especial foi o contexto, não o jogo em si? Olha, ótimo ponto. Ó, Fantástico. Ótimo ponto. Eu tenho um pouco disso com Black, por exemplo. Sabe o Black? Black, jogo de tiro, primeira pessoa, o lendário Black. PS2. Esse jogo eu jogava com os amigos meus, que eu jogava a bola na rua, que a gente colocava os dois blocos lá na rua, arrancava tampão do dedo, sabe aquela beleza, né? Jogar futebol descalço, caralho, na ruazinha. E depois a gente ia jogar Winning Eleven, ou ia jogar Black. Na verdade já era o Bomba Pet. Não era o Winning Eleven. Não, tinha o Winning Eleven também, né? Mas tinha o Bomba Pet, que era o mais famoso. Mas o Black é um puta jogo, tá? Mas na minha memória afetiva, antes de eu rejogar ele agora, na retro, era que ele era um jogo de videogame melhor e que eu iria me sentir muito, muito melhor do que eu me senti. Mas é um pouco de carregar o sentimento, sabe? Por isso que toda vez que eu falo de Resident Evil 3, a galera fica zoando e tal. Mas é porque é muito carregado, tem uma carga emotiva muito grande, mano. E isso conta na hora da análise. Essa é a armadilha da nostalgia e talvez a gente esteja caindo nela sem perceber. Jogos antigos eram melhores. Antigamente, os jogos eram bem feitos. Hoje, só tem jogo incompleto, Donkey Kong, cheio de caramba. bug, cheio de DLC. Você já ouviu isso, já leu isso e talvez já até tenha dito isso. Eu também já disse. Mas será que é verdade? Ou será que a gente está repetindo um mito? Vamos ser honestos, jogos antigos tinham bugs, tinha jogos ruins, tinha jogos incompletos, tinha jogos que travavam, que corrompiam o save, que eram injustos de propósito para você gastar mais fichas no arcade. A diferença é que você não lembra deles, você lembra dos bons, dos que marcaram, dos que sobreviveram ao tempo. É como se a sua cabeça fizesse uma peneira, guardasse só o que foi bom e jogasse fora todo o restante. E aí, você compara esse passado editado com um presente completo, com todas as suas falhas expostas. Enquanto isso, você olha para o presente e vê todos os problemas, vê os jogos quebrados, os live services, as microtransações e você conclui, antes era melhor. Mas aí, você está comparando os melhores jogos do passado com os piores do presente. Isso não é justo. Isso é nostalgia te cegando. Oh! Dá pra ouvir daqui, né, cara? Sem áudio. Quando você pula no jacaré, ele... Oh! Se você comparar o melhor do demais. passado com Oh! o melhor do presente, a história muda e muda muito. Agora deixa eu te mostrar Ô, DK, ô Santástico, por que vocês não vêm fazer essas porra desses comentários aqui na live pra me ajudar a fazer o vídeo e ganhar dinheiro de graça? Fica comentando aí, porra! Vai tomar no cu! Mentira, comenta aí me ajuda também. Mas comenta aí e fala aqui. Faz os dois. uma coisa. The Witcher 3, 2015.
Um mundo aberto com centenas de horas de conteúdo, onde cada missão secundária tem mais história do que jogos inteiros de antigamente. Personagens que você lembra até hoje, escolhas que pesam, uma expansão Blood and Wine que é melhor que muitos jogos completos. Zelda Breath of the Wild é de 2017, um jogo que redefiniu o que significa liberdade em mundo aberto, que te trata como inteligente, que te deixa resolver problemas do seu jeito, que inspirou uma geração inteira de desenvolvedores. Red Dead 2 de 2018, o nível de detalhes desse jogo é absurdo. Cavalos que deixam pegadas diferentes dependendo do terreno, NPCs com rotinas próprias, uma história que te faz chorar por um personagem, que você simplesmente odiava ele no começo. Elden Ring, de 2022. A From Software pegou tudo que aprendeu em uma década e colocou em um mundo aberto. É difícil? Sim, mas ele é justo, ele é recompensador. Um jogo que não segura na sua mão e confia que você é capaz. Baldur's Gate 3 de 2023. Um RPG com um nível de liberdade que parece impossível, onde praticamente qualquer solução que você possa imaginar, ele vai funcionar. Mas eu vou te Onde falar, suas escolhas Dragão. realmente importam. Feito por Não, Aqui fica difícil discordar, hein? então, é verdade, cara. Aqui fica difícil dar uma discordada. Mas é que assim, eu tô entendendo o raciocínio dele. A gente tem muito disso sim, Juregão, de... Tudo que é do passado é melhor. Tudo. E eu ainda menos, tá? Eu sou tiozão. Que é um absurdo eu estar falando isso, porque eu converso com os caras que realmente eu sou tiozão. É foda pra mim, Juregão, porque é o seguinte. Eu nem tô tão novo pra ser jovem dinâmico de internet, mas eu também não tô tão velho pra ser tipo tiozão. Se ligou? Aí eu não sei, porra, Você porque tá no meio. eu tô no meio da guerra. Porque se eu falo que eu sou muito velho, eu sei que vai aparecer os caras no vídeo e na live falar assim, velho, vai tô eu com 45, Aí se eu falo, tá, não tô tão velho, vai vir esses porra, né, você tá velho sim, tem até cabelo branco. Eu tô fudido, mano. Eu tô na crise da meia. Não sei pra onde eu vou, mas de qualquer forma. A gente tem um pouco disso sim, cara, de valorizar muito, né, o que já passou. O ser humano é assim. A gente até fez um outro vídeo, cara, a respeito disso, que a gente tá falando sobre outro tema. Que a gente tende a valorizar as coisas que são do passado e acaba não valorizando o que tá acontecendo agora, que tem muita coisa boa. Tanto jogo bom aqui, ó. Não tem jogo ruim na minha tela aqui. Não tem jogo ruim. Nenhum. Tirando o Zelda. Não, mas é isso que eu ia falar. Sacanagem. Muita gente, por exemplo, Juregão, vai falar que Elden Ring não é bom. É bom pra caralho. E você não precisa jogar pra ter falado que é bom pra caralho. É só você ver o que tá aí pro jogo, que tá disponível pra você pesquisar. O Zelda ali, eu não toquei até hoje, nem no Tears of the Kingdom, nem no primeiro. Qual que é o primeiro? Não, o Tears é o primeiro, o segundo é o TikTok lá, né? Não, É, o TikTok é o TikTok. Tears of the Kingdom. Qual que é o Tears of the Kingdom e O outro primeiro Breath é of the o Wild. Breath of the Wild, isso. Mas eu sei que o Zelda é foda, entendeu? O Zelda é um puta jogo. Então, assim, a gente tem disso, de valorizar muito o que é do passado e que, pô, tudo lá era melhor. Mas, de fato, tem coisas que não tem como discordar que naquela época era melhor. Como, por exemplo, algo que eu duvido que alguém discorde. A comunidade dos videogames nessas épocas eram muito melhores. Tudo era melhor. Tudo era descoberta. E aí é algo geracional, que não vai mais se repetir. Mas a descoberta dos videogames, você trocar uma ideia, falar sobre, né? Outra coisa que era muito melhor e muito mais marcante, a trilha sonora, como bem falou o Vitor ali. Cara, não dá pra comparar. Hoje, por exemplo, você pega algumas, que nem o Elden Ring tem uma música de introdução do caralho, o The Witcher tem uma música de introdução do caralho, não é? O Red Dead vai ter uma ou duas no máximo. Mano, você pega o Super Mario World... Você sabe a fase que ele Cara, tá pela música. às 10 você canta. Às 10. Ó, deu até arrepio, pô. Não tem o que falar da Nintendo assim. Às 10, caralho. Sonic. E se eu for ir andando nas fases do Sonic, a gente vai cantando todas. Donkey Kong. Os efeitos. Cara, tem coisas, gente, que não dá pra discutir. Não é saudosismo. É fato. Tem coisas do passado que são muito melhores, né? Então, assim, eu acho que há um equilíbrio. Eu acho que tem a galera que é chata pra caralho, que tudo, na minha época era melhor. Como se o cara tivesse morrido, porra. Tua época é hoje, caralho. Minha época é hoje. Minha época não, mas não, tua época é hoje, vagabundo. Não tem esse papinho de na minha época. Não é só pra você morreu? Tu morreu? Não, né?
Tu morreu, Juregão? Não, você tá aí. Então Não, tua época tô aí. agora. A tua época agora. A tua época Exato. é Nioh 3 agora que você tá jogando. Entendeu? É isso, não tem essa agora. Foi um tempo onde tiveram coisas que são muito melhores até hoje. Isso não é saudosismo, isso é um fato. É um fato. Você pode achar ruim, você pode achar, mas não é o que eu acho, o que você acha. É o que é de concreto. A gente discute o que é de base, de concreto. Opinião, cada um tem a sua, fala a merda que quiser. O que é base é que essas partes que a gente comentou, a respeito, por exemplo, das trilhas sonoras, das músicas, de criatividade por muitas vezes, né? Claro que hoje tem jogos hiper criativos. Isso são bases. Outra coisa que é fato, e aí é algo geracional, que era impossível acontecer lá. Hoje temos jogos muito maiores, né? Com proporções gigantescas. Afinal de contas, a indústria dos videogames movimenta hoje mais do que a do cinema. Então nós temos visuais, gráficos, definições, texturas, fotorrealismo, isso aí indiscutível também a favor dessa parada atual. Então assim, eu entendo o ponto do vídeo, eu não acho que a gente esteja vivendo a melhor era de ouro dos videogames, mas eu acho que é muito exagero e tem muito exagero com a fase atual dos videogames. Eu acho que a minha opinião é por aí, Juregão. Quer dar uma pintada? Então, eu quero dar uma pintada na sua opinião. Vai lá. O que o pessoal mais reclama e fala que hoje em dia não tá tão legal de jogar como era antigamente. Porque quando você começava a jogar um jogo, você não tinha internet pra você descobrir coisas. Então o que você fazia? Você jogava um jogo, chegava na escola, ia com seu grupinho de amigos pra trocar ideia Sim. sobre aquele jogo. E aí ficam falando, que hoje em dia não tem isso, só você ir ali na internet. Cara, a realidade é que tem sim, eu dou exemplos fáceis, práticos e rápidos. Eu fui jogar aquele Outlast Trials com a rapaziada. Cara, foi incrível, foi todo mundo descobrindo coisa, indo pra lugares, descobrindo o que tinha que fazer na fase, trocando ideia altas horas no Discord. A mesma coisa no lançamento do Monster Hunter Wilds. Cara, eu e o DK, a gente ficou de sexta a domingo sem dormir. Eu abri uma live na sexta e fomos dormir no domingo. Que é descobrindo coisa do jogo, explorando, caçando coroa. Então eu acho que assim, você falar que na minha época era melhor, como você fala que a sua época ainda é agora, você tem que fazer a sua época. Não é que naquela época você não tinha tanto contato pra descobrir coisas que você tinha que estar no local com a pessoa, que hoje em dia você não pode fazer igual, entende? Eu acho que a pessoa tem que saber moldar a época dela pra agora, pra poder se divertir igual. Então eu acho que não dá pra você ficar reclamando de dizer que antigamente era melhor, que agora com a internet você não precisa nem de fazer alguma coisa no jogo pra entender nada. Então, eu acho que as pessoas só querem reclamar. É o que mais acontece na internet. Inclusive, agora que eu tô jogando os joguinhos de Play 3, então eu tô voltando no tempo pra jogar umas paradas, eu tô vendo que tem umas coisas que realmente eram muito ruins e tinha muita coisa boa também. Então, não dá pra você falar que antes tudo era melhor. Porque, igual, por exemplo, eu joguei o Dead Space e platinei ele. Cara, o remake é muito mais bonito, é muito mais detalhado. Coisas ali que falharam por questão geracional, no remake eles consertam. Então é difícil você querer dizer que no passado sempre tudo foi melhor. É isso aí. Taca ali. Um estúdio que se recusou a cortar caminho. E agora eu te pergunto, onde você estava para não viver essa era de ouro? Sabe o que realmente mudou? Não foi só a qualidade dos jogos, foi a quantidade. Antigamente saíam poucos jogos, você jogava o que tinha disponível, conhecia todos os lançamentos, conseguia acompanhar tudo. Hoje em dia, são milhares de jogos por ano. Na Steam, no Game Pass, na PSN, no Switch, é impossível acompanhar, é impossível jogar tudo. Só na Steam, 18 mil a 20 mil jogos são lançados por ano, entre 2024 e 2025. Você poderia jogar um jogo diferente por dia e ainda assim não daria conta. E isso cria uma ilusão, a ilusão de que não tem nada de bom. Porque você vê tantos jogos medianos que parece que só tem isso. Mas os jogos bons estão por aí. Mais do que nunca, você só precisa encontrar. E às vezes é um jogo que você tá ali, velho, do seu ladinho, que você não tocou, já tem um tempo que ele existe, você não tocou, ou que você não sabe da existência, tá ali perdido na Steam, ou na biblioteca da PSN, seja lá onde for, né? Às vezes o jogo da sua vida é Super Mario World. Já sei que ele tá lá, conheço, mas você nunca jogou. É isso, pô. Não tem o que fazer. Amigo, com Death Cara, Stranger. entendeu? É isso. Cara, eu posso, olha só. Vocês já imaginaram, eu vou lá e jogo Tears of the Kingdom. Esse jogo pode virar um dos jogos da minha vida. Hoje. Então, assim, muitas vezes a gente dá uma chance, sacou? O próprio Baldur's Gate, muitas vezes é isso. Contra eles. Outra coisa que mudou foi a acessibilidade.
Hoje, você pode jogar praticamente qualquer gênero de qualquer época. Emuladores, remasters, ports, o passado nunca esteve tão disponível. Quer jogar aquele RPG clássico do Super Nintendo? Tá lá no Switch Online. Quer revisitar o PlayStation 1? Tem remasters ou então até mesmo emulador. O passado nunca foi embora e ele está mais acessível do que nunca. E os jogos indies? Jogos que antes seriam impossíveis de existir, agora são feitos por uma pessoa na garagem de casa e chega a milhões de jogadores. Celeste, Hollow Knight, Hades, Stardew Valley, isso não existiria na sua era de ouro. Stardew Valley foi feito por uma única pessoa, e é um dos jogos mais amados da última década. Hollow Knight foi feito por 3 pessoas e tem mais conteúdo do que muitos jogos AAA. A verdade é que nunca tivemos tanta variedade, tanta qualidade disponível, tanta opção. Você pode jogar um jogo AAA cinematográfico, um indie experimental, um roguelike viciante, um simulador de fazenda relaxante, tudo isso no mesmo mês, e às vezes até mesmo na mesma semana. Mas a nostalgia não te deixa ver isso. A nostalgia cega é perigosa, e eu vou te dizer por quê. Aqui eu vou além. Eu não sei se eu concordo na parte da nostalgia. O vídeo é ótimo, tá? Vou deixar a coisa clara. Esse vídeo é ótimo. Esse vídeo é muito bom, porque mesmo que você não concorde com alguns pontos, você vai tirar pra você algumas coisas e vai discutir com você mesmo, né? Sobre como você tá se conduzindo. Por exemplo, eu não acho que as pessoas não enxergam mais a maioria dos bons jogos ou que você tá vivendo uma boa época de jogos por causa da nostalgia. A nostalgia é algo bom, gente. Nunca vai ser algo ruim, tá? Nostalgia é algo e um sentimento bom por algo, momento que você viveu, e quando você vê algo parecido ou aquele mesmo local que você foi quando pequeno, aquele jogo, sabe, sentir a nostalgia é algo bom, nunca vai ser ruim. O que eu acho que acontece, tá, na maioria das vezes, e isso você pode atribuir também às pessoas que gostam de ficar em horas no TikTok, ou pessoas que gostam de ver 600 vídeos no YouTube, ou as pessoas que ficam o dia inteiro fazendo nada, perdendo a vida no Twitter. Isso faz com que você tenha muita informação no seu cérebro. Vocês já pararam para pensar que nós não estamos preparados? O cérebro humano não é preparado, cara, para receber tanta informação. Hoje você abre o seu Instagram e você vê um cara em Dubai, uma mulher na Turquia, o careca nômade lá na China, aí você vê um monte de gente com milionária, gente pobre pra cacete, fritando ovo na frigideira toda podre. Aí você vê as mulheres lá esfregando a xereca na câmera. Essa é a verdade. Vocês sabem disso, o Instagram é isso. No outro lado você vê os caras ali sem camisa, vendendo corpo. Daqui a pouco você vê um vídeo de freira. Aí seu cérebro fica, caralho, mano. O que você tá fazendo, meu irmão? Que porra é essa? Eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo o que você tá fazendo, cara. Que tanta informação que você tá mandando pra mim? Eu não consigo processar tudo isso. O cérebro humano, ele tá assustado. Porque é muita coisa ao mesmo tempo nas suas mãos. Lá é ele. Mas isso é muita coisa ao mesmo tempo, cara, no celular. Se você tem um celular na sua mão, você tem muita informação o tempo inteiro. Isso vai sobrecarregando, vai tirando aquele teu ímpeto de querer ter as coisas. Então veja, queria fazer uma viagem para tal lugar. Não que isso vai tirar a sua vontade de viajar, mas isso vai diminuir e muito as suas curiosidades. Então você vai lá, quero fazer uma viagem lá pra New York. Quero conhecer a Times Square. Deixa eu ver uns vídeos aqui. Você vai lá ver, pronto, matou. Matou, viu? É assim, então que chega, é assim que anda. Na sua cabeça, você tá tirando a curiosidade pra quando chegar lá, você ter uma boa experiência. Mas a grande verdade é que você já matou parte dela, mesmo já sabendo o que fazer. Não quer dizer que quando chegar lá vai ser uma merda, mas tenha certeza que se você chegasse lá de primeira e batesse de frente com a Times Square, seria muito mais foda. O que eu quero dizer com isso? Videogames, cara, a gente vive, principalmente pra quem joga. Eu recebi os meus primeiros Super Nintendo com 6, 7 anos. Então eu jogo videogame, cara, desde essa idade, né, que foi meu Super Nintendo, com Super Mario All-Star, com Mario World, enfim. Então, desde aquela época, eu tô acumulando jogos no meu HD. Então, tiveram muitos que me impressionaram, tiveram muitos que me fizeram muito feliz, tiveram muitos que me decepcionaram. Eu tenho um know-how absurdo pra saber o que é bom e o que é ruim dentro de um jogo de RPG, de carro, de luta, de aventura, enfim, seja lá do que for. Certo? Certo. Agora, quando sai um bom jogo, hoje, ele me dá boas sensações, mas não vai ter mais aquela quebra, aquele mind blow. Eu não fico mais assim. Por quê? Porque a gente já se habituou a muita coisa boa. E para isso acontecer de novo, tem que ser um fenômeno.
Tem que ser algo muito fora da curva. Tem que ser maluquice. Por que o Death Stranding, o primeiro, quebrou minha mente? Porque é um bagulho louco, cara. É um bagulho fora da realidade, que muitos odeiam, muitos amam, mas ele é algo diferente pra mim. Pra muita gente é só um simulador de carteiro. Vocês estão entendendo? Então é difícil, porque pra quem já joga, pra quem já... as pessoas não vão entender. E por isso também tem muita guerra geracional, muita treta geracional. Porque a molecada mais nova, eles não jogaram muitos jogos ainda. Eles nem gostam tanto assim de tantos jogos. É um jogo ou outro. Então eles não sabem o que é isso que eu estou falando agora. Vocês entendem? Não tem como eles saberem. A pesquisa não vai agregar conhecimento, vivência, não vai ter bagagem de jogo. Eles não sabem, não jogaram. Falar. Só fala, mas não sabe. E não é nem culpa deles. Por mais que eles fiquem bravos, eles não sabem, porque eles não jogaram, não viveram tudo isso. Vocês entendem? Então, eu acho que não é a nostalgia, cara. É muito pelo que você já tem agregado na sua cabeça. É muito pelo que você já armazenou na sua cabeça. Entende? Não é nostalgia que ferra. Mas vamos continuar aqui o raciocínio. Quando você vive preso no passado, você não consegue aproveitar o presente e não consegue olhar para o futuro. Você fica esperando que os jogos te façam sentir o que você sentia aos 12 anos de idade. Mas isso é impossível. Você não tem mais 12 anos, o mundo mudou, você mudou. Aquela sensação de descoberta, de novidade, de ver algo pela primeira vez, ela não volta. Não do mesmo jeito. Porque você já viu muita coisa, já viveu muito. E enquanto você espera por algo que nunca vai voltar, você deixa passar experiências incríveis que estão acontecendo agora. Quantos jogos você deixou de jogar porque não parecia tão bom quanto os de antes? Quantas experiências você perdeu por causa de uma expectativa impossível? Eu conheço gente que não jogou Breath of the Wild porque Zelda de verdade era o do Nintendo 64. Gente que não deu chance pra Elden Ring porque Dark Souls era o melhor. Gente que recusa o presente por... Isso existe mesmo. E eu também vi. O do Dark Souls. Nossa. Dark Souls eu vi. Vejo até hoje isso. Esse negócio de Elden Ring aí não é nada. Porque o passado é mais confortável. A nostalgia é bonita quando é visita. Quando você olha para trás com carinho, reconhece o que foi importante e segue em frente. Mas e quando vira moradia? Quando você se recusa a sair de lá? Aí ela te aprisiona. E você perde a chance de criar novas memórias. Novos bons e velhos tempos. Novas canecas para colocar na sua estante. O passado não vai a lugar nenhum. Ele sempre vai estar lá. Mas o presente está passando agora enquanto você assiste isso. E se você não aproveitar, ele também vai virar passado, e aí você vai ter uma nostalgia dele também. Simplesmente é um ciclo. Eu olho para essa caneca do Legend of Mana e sinto carinho. Sinto saudade daquela época, dos meus irmãos do meu lado, da simplicidade de tudo. Aquelas memórias são preciosas, elas fazem parte de quem eu sou e do motivo de eu estar aqui fazendo esse vídeo e falando com você. Mas eu não quero viver lá, porque simplesmente já passou. O que eu quero é criar novas memórias, descobrir novos jogos que vão me marcar, ter novas histórias para contar. E eu sei que essas experiências estão por aí, acontecendo exatamente agora, esperando eu dar uma segunda chance. Talvez daqui a 10 a 20 anos eu tenha uma caneca do Elden Ring, ou então do Baldur's Gate 3, ou até mesmo de um jogo que ainda não lançou. E eu vou olhar para trás e vou me lembrar, aquela época foi incrível. Os jogos eram tão bons, realmente era uma era de ouro. A diferença Eu não duvido que isso possa acontecer. é que eu sei disso agora, enquanto ainda estou vivendo. Então aqui vai meu convite pra você. Larga a nostalgia por um momento. Só por um momento. Dá uma chance pro presente, joga algo novo sem comparar com o passado. Deixa o jogo te surpreender. Você pode descobrir que a Era de Ouro não ficou para trás. Que ela está acontecendo exatamente agora. Que você está no meio dela. Porque eu tenho certeza que você está vivendo os bons e velhos tempos. Só não sabe disso ainda. A Era de Ouro não é de onde você esteve, é onde você está agora, se você tiver coragem de enxergar isso. Mas muito bom vídeo, tá? Muito bom vídeo, ótima reflexão. Mas eu queria colocar mais um ponto, se vocês me permitem. Eu realmente não consigo concordar que é a Era de Ouro, mas eu também, como eu disse, não acho que seja a pior época, igual muita gente faz. Acho que é uma injustiça absurda. Acho que enfim, a gente tem muitos bons jogos aí também. Mas tem uma coisa que eu queria acrescentar no vídeo, se vocês me permitissem. É a época de ouro. Essa que a gente tá. De alguém. Vocês acabaram do que eu acabei de dizer? Eu jogo videogames há 20 e tantos anos, certo? Há 20 e tantos anos no mínimo.
A minha época de ouro, provavelmente, ficou num passado, que não quer dizer que não possa voltar. Não acho que seja agora, tá? Mas ficou num passado. Só que, para um moleque que tem 13 anos, é impossível a época de ouro dele não ser nos últimos anos. É impossível a época de ouro dele não estar acontecendo agora ou que ainda vai acontecer. Então sim, para você acha que é um absurdo dizer que essa é a época de ouro dos videogames, pode não ser a sua, mas provavelmente vai ser a de alguém com uma idade mais jovem, com pouca idade, né, com pouca bagagem. Então pode ser essa época de ouro de alguém. Então é um assunto que ele vai para vários ângulos e caminhos diferentes, né? É muito bom o vídeo, tá? Gostei demais. Parabéns ao rapaz.